Olha, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das maiores, se não a maior mudança do direito civil brasileiro dos últimos tempos. Uma alteração na lei que simplesmente redefiniu quem tem o poder de tomar as próprias decisões. E o motor dessa revolução toda foi o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para a gente entender direitinho o tamanho dessa revolução, o nosso roteiro é este aqui. Primeiro, vamos ver como era o sistema antigo. Depois, qual é a nova regra do jogo, os seus efeitos na prática e, por fim, uma ferramenta novinha em folha que nasceu com essa mudança. Então, para começar, vamos arrumar o cenário. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que começou a valer lá em 2016, não foi um ajustezinho qualquer, não. Foi uma virada de chave, uma mudança de paradigma que sacudiu as estruturas do direito civil. E o coração de toda essa história é a tal da capacidade civil. Pensa nela como se fosse a chave mestra da nossa vida em sociedade. É ela que permite a uma pessoa assinar um contrato, comprar um imóvel, ou seja, é autorização legal para a gente tocar nossa própria vida sem precisar de ninguém. Para sentir o peso dessa mudança, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos voltar para como as coisas funcionavam antes de 2016. Naquela época, a lista de quem era considerado absolutamente incapaz era, nossa, bem maior. O critério era o que chamam de biopsicológico, ou seja, bastava a pessoa não ter o que a lei chamava de necessário discernimento. E pronto, caía nessa categoria e perdia totalmente a autonomia para fazer qualquer coisa na vida civil. E agora, o depois. A nova regra chegou e, olha, simplificou tudo de um jeito radical, mudou o jogo completamente. E olha que genial este slide para a gente visualizar a mudança. Presta atenção, 2 categorias inteiras de adultos, puf, sumiram da lista de incapacidade absoluta. Pessoas com alguma enfermidade mental ou que não conseguiam expressar sua vontade simplesmente não são mais consideradas absolutamente incapazes. Se tiver uma coisa para guardar de toda essa nossa conversa, é esta aqui. Hoje, no Brasil, a única, eu disse única hipótese de alguém ser absolutamente incapaz é por causa da idade. Somente quem tem menos de 16 anos. E ponto final. Acabou. E aí, o que aconteceu com aquelas pessoas que saíram da lista dos absolutamente incapazes? Para onde elas foram? Bom, elas foram, digamos, remanejadas. Foram deslocadas para a categoria dos relativamente incapazes, como a gente vê ali no inciso 3º. Agora, essa parte é muito interessante. A mudança foi tão, mas tão profunda, que até juristas super renomados, como o Silvio de Salvo Venosa, parece que levaram um susto. Dá uma olhada no que ele escreveu mesmo depois da reforma. Ele ainda defendia uma ideia de incapacidade absoluta que a lei já tinha apagado. Isso só mostra o tamanho do terremoto que essa nova lei causou no pensamento jurídico, né? Tá, mas e aí? Na vida real, no dia a dia, o que tudo isso significa? Vamos ver agora os efeitos práticos, o efeito cascata, que essa mudança provocou em outras áreas do direito. A primeira grande consequência prática está aqui: a diferença entre um ato ser nulo ou anulável. Antes, um ato de alguém sem discernimento era nulo, um vício gravíssimo que não se consertava. Agora é só anulável. E qual a diferença? É gigante. Essa tabela mostra bem. O ato nulo é uma questão de ordem pública. Não tem prazo para ser questionado. Já o anulável, bom, se ninguém reclamar dentro do prazo, ele passa a valer. Ok, entendemos a questão dos atos nulos e anuláveis, mas isso me leva a pensar em outra coisa. E os prazos? Como fica a prescrição para buscar um direito na justiça? Pois é, a resposta é um soco no estômago, de tão direta. A prescrição, agora, corre contra quem não pode exprimir sua vontade. Por quê? Porque agora são apenas relativamente incapazes. Aquela proteção que parava o relógio acabou. O prazo agora corre normalmente. Isso, na prática, é uma mudança brutal e que exige muita, mas muita atenção. Mas calma, a reforma não veio só para tirar proteções, não. Ela também trouxe uma coisa nova, uma ferramenta super poderosa para, na verdade, apoiar e promover a autonomia. E essa ferramenta é a tomada de decisão apoiada, ou TDA para facilitar. O que é isso? É um mecanismo muito bacana, onde a própria pessoa com deficiência, que a lei agora vê como plenamente capaz, escolhe gente de confiança para ajudar nas decisões importantes da vida. E aqui, atenção máxima para não confundir TDA com curatela. São coisas completamente diferentes. A curatela é um modelo de substituição, ou seja, alguém decide pela pessoa. Parte da ideia de incapacidade. A TDA é o oposto.
é um modelo de apoio. A própria pessoa decide, só que com a ajuda de quem ela confia. A base aqui é a capacidade. E o mais legal é que o processo todo é protagonizado pela própria pessoa interessada. É ela quem inicia a ação na justiça, é ela quem escolhe os apoiadores, é ela quem diz o apoio vai só até aqui. A vontade dela é o centro de tudo, do início ao fim. Então vamos amarrar tudo, para resumir essa revolução. Primeiro, incapacidade absoluta, só para menores de 16 anos. Segundo, atos de quem não consegue se expressar agora são anuláveis e não mais nulos. Terceiro, a prescrição, o tempo, agora corre contra essas pessoas, uma proteção a menos. E quarto, ganhamos uma ferramenta nova, a tomada de decisão apoiada para turbinar a autonomia. E a gente termina com uma provocação para pensar. Será que esse novo sistema encontrou o equilíbrio perfeito entre dar autonomia e proteger? Ou será que, ao tirar algumas grades de proteção antigas, como essa da prescrição, a gente acabou criando novas armadilhas, novas vulnerabilidades para pessoas em situações delicadas? Valeu demais por acompanhar esta análise. Continue seguindo para mais mergulhos em temas complexos como este.